que você volte a ter fé, que você volte a crer no Deus a quem nós oramos. Por exemplo, o profeta Abacuque, no capítulo 3, na sua oração, o livro de Abacuque é um livro de orações, basicamente. E no capítulo 3, no verso 2, quando Abacuque ora ao Senhor, diz assim: ouve, Senhor. Aliás, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque está falando três coisas importantes a Deus. Ele disse que deu ouvidos à palavra do Senhor, e após dar ouvidos à palavra do Senhor, você vai ver isso no capítulo 3, quando Deus dá resposta a Abacuque, né? Você vai ver Abacuque dizendo que ouviu sim a palavra do Senhor, entendeu, compreendeu, temeu. Aí agora ele faz um pedido. Agora ele pede, ele diz a Deus que temeu, né? Diz aí, e agora ele pede a Deus o seguinte: ele pede a Deus: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele pede um avivamento para o povo de Deus, para a obra de Deus no decorrer dos anos, tá? E ele pede também outra coisa, para Deus se tornar conhecido no meio do seu povo, tá? Terceiro pedido dele. E o quarto pedido de Abacuque na sua oração aqui no verso 2 é pedindo para Deus, quando estiver irado, se lembrar da misericórdia dele, porque Deus está virado sobre o povo, e Abacuque pedia misericórdia. Na tua ira, lembra da misericórdia. Então Abacuque fez esses pedidos ao Senhor, porque ele de fato conhecia a Deus e sabia que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, é um Deus que se compadece, é um Deus que ouve nossas orações, que ouve nossos gemidos, nosso clamor. É um Deus que fala. Aqui nesse versículo 2 de Abacuque 3, a gente aprende muita coisa sobre a oração. Por isso, mais uma vez eu repito, eu quero que você que me acompanha leia o pequeno livro do profeta Abacuque, sabe? Dá para ler rapidinho. Inclusive você pode ler e reler, e ler e reler algumas vezes até, porque ele vai falar de oração. Abacuque fala de oração, e isso vai ser muito importante para a tua vida, tá bom, meu querido? Tá? Então vamos junto nessa fé, não vamos esmorecer, não vamos parar, vamos ser como aquele soldado que está no meio da guerra ali. Balearam ele, feriram ele, está lá caído, está se arrastando, mas ainda assim é um guerreiro, ainda assim ele vai para cima, ele vai para a luta, ele vai para a batalha, ele não desiste, porque ele sabe que ele ainda pode ter êxito. E no nosso caso, nós sabemos quem peleja por nós, quem está conosco. O que nós queremos é a vontade de Deus, é que você volte a orar, que você volte a ter os seus momentos com Deus, os seus momentos de comunhão, de intimidade com Deus, no seu secreto com o Senhor, a sua vida de oração, querido. Isso é fundamental, essencial para a vida de qualquer pessoa que professa servir o Senhor. Quando nós paramos de orar, queridos, nós enfraquecemos muito. Quando nós paramos de orar, nós ficamos fracos espirituais, ficamos mais inclinados ao pecado. Quando nós paramos de orar, de não termos mais discernimento das coisas de Deus, de não conseguirmos distinguir, discernir entre a verdade, o erro, entre o engano e uma falsa doutrina. O Ministério Missão de Fé foi um ministério que nasceu orando, e é um ministério que tem sido edificado sobre a oração. E é incrível, irmãos, o que nós temos visto Deus fazer, tanto na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu lar, como no nosso ministério, como na vida dos irmãos da igreja, como resposta às nossas orações. Então nós não podemos parar. E você jamais pode pensar que a minha oração ela é mais poderosa ou mais eficaz do que a tua. De maneira alguma, querido. A tua oração ela é tão importante diante de Deus quanto a minha oração ou de qualquer outro pastor, porque o poder da oração não está em quem faz a oração, mas está em quem responde à oração, que é Deus. Então, se você orar a Deus com toda a simplicidade, mesmo sem saber se expressar direito, sem saber falar direito, o Espírito Santo sonda e vai interceder por você, e orando dentro da vontade de Deus, com certeza as coisas elas vão acontecendo, tá? Então eu te encorajo nesse dia, em nome do Senhor Jesus, a orar, ok? Buscar a Deus em oração e a ler o livro do profeta Abacuque, que é um livro que fala muito de oração, tá? E observe nas orações de Abacuque, veja como ele ora, como ele se coloca, tá bom?
com temor, com reverência, mas com sinceridade. O que me agrada muito quando eu leio as orações de Abacuque é que Abacuque é diferente, muito diferente de muitos de nós, tá? Que na nossa falta de entendimento, falta de conhecimento da palavra de Deus, a gente tem medo de falar com Deus algumas coisas, quando na verdade Deus ele se agrada quando nós somos plenamente sinceros nas nossas orações para com Ele, tá? Então, por isso que eu te peço que você possa aí falar com Deus com toda a sinceridade, sabe, irmão? Rasgar o teu coração diante do Senhor. Diz o que você de fato está feliz, que você de fato está contente, que você de fato está satisfeito, e fala também o que você está triste, o que está doendo, o que está te entristecendo, o que você não está satisfeito. Fala com Deus tudo, irmão. Deus não vai ficar irado com você, Deus não vai ficar chateado com você, porque você abriu o coração. Se você vê Abacuque, por exemplo, ele vai perguntar: mas Senhor, por que o ímpio triunfa sobre o justo? Por que o ímpio fica vencendo sobre o justo? Você vai ver orações de Davi perguntando: Senhor, por que o Senhor se esconde nos dias de aflição? Nos dias de angústia, quando eu mais preciso, o Senhor não responde, o Senhor não fala. Você vai ver Davi falando isso. Quer dizer, e Davi, querido, ali, ele estava com temor. Ele estava com temor diante de Deus, mas ele estava rasgando o coração. Ele estava ali com uma oração sincera, porque esses homens de Deus do passado sabiam do relacionamento que podiam ter com Deus, com temor, com reverência, né, com amor, mas com sinceridade, com verdade. E isso está faltando em muitos de nós, por falta de conhecimento, tá? Nós vamos ver um despertamento na igreja de Cristo, que vai voltar a buscar a Deus em oração. Amém, pessoal? Vai voltar a buscar a Deus em oração. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, que nós vamos ver isso, tá? Inclusive você, que era homem de oração, que era mulher de oração, que não tem mais prazer de orar porque não viu Deus responder. Vamos aprender a orar certinho, a orar direitinho, do jeito que Deus responde, do jeito que realmente Deus atende, e vamos ter nossas orações respondidas. Queridos, eu chego diante de Deus e eu sempre digo isso a Deus: Senhor, nada do que eu tenho te pedido o Senhor tem me privado, nada do que eu tenho te pedido o Senhor tem me negado. Senhor, olha para essa situação, olha para isso, olha para aquilo. Eu chego diante de Deus assim, porque verdadeiramente, querido, eu aprendi a confiar no Senhor. Eu aprendi a temer a Deus, a confiar no Senhor, não num Deus, não de forma legalista, não de forma superficial, mas com sinceridade. E é isso que eu quero ensinar para vocês, querida. É isso que eu quero passar para vocês, para que vocês aprendam uma coisa: a não depender de homens. Uma coisa é nós estarmos aqui orando, irmos para um culto de oração na nossa congregação, tá? Se reunir com os nossos irmãos, com os pastores, os obreiros, irmãos, para orar. Isso é uma coisa e é bom, é importante. Outra coisa é a gente achar que nós dependemos da nossa oração, que nós dependemos da oração dessas pessoas, e nós não dependemos da oração de ninguém. Nós precisamos da oração deles, precisamos da oração de vocês, precisamos da oração de todo mundo, de uns para com os outros, mas não dependemos não, querido, tá? Colocar isso na nossa mente e a gente ficou nessa coisa: não, vamos lá pedir oração, pastor, ele vai subir o monte, ele vai lá, vai clamar, vai ser oração forte, Deus vai responder. Não existe isso, irmão, não existe. O que Deus quer de cada um de nós, Deus quer algo individual, Deus quer algo particular, tá? Um particular que pode ser feito num coletivo, quando a gente está junto, todo mundo junto ali, orando. É um coletivo de pessoas orando, mas ao mesmo tempo é um particular, é um individual de cada um. E também o nosso individual, o nosso particular em casa, tá? Nosso momento com Deus em casa. Não é obrigado você passar 1 hora, 2 horas orando. Você tirar todo dia ali pelo menos 10 a 20 minutos para orar, para buscar o Senhor, isso já é muito importante, muito bom, tá? Para o teu despertamento, para o teu desenvolvimento espiritual, para o teu despertamento espiritual, ok? Então aqui nós oramos com responsabilidade, nós oramos com temor, nós oramos com tremor e oramos orações bíblicas. Oramos realmente, quando eu digo oração bíblica, eu digo nós oramos respaldados, baseados na oração realmente como a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, ok? Não ficamos aqui com sensacionalismo, pegando aqui o copo do óleo, cadê o nome do irmão aqui, Deus está revelando aqui, tá? Não, isso aí sabe, isso é heresia, isso é sensacionalismo, a gente querendo ganhar seguidores,
E o pior, meu irmão, que muita gente cai nisso, tá? Muita gente cai nisso. Mas é isso, queridos, estamos aqui para a glória do Senhor.